Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer aqui um pouquinho mais de informação, conhecimento e entendimento a respeito desta tecnologia que você conhece como biorreprogramação bucal. Trata-se de uma tecnologia da odontologia que tem como intuito tratar e cuidar de problemas da saúde de todo o seu corpo através da boca, né? Então, isso é uma tecnologia que vem se desenvolvendo há muito tempo, né? O primeiro achado que falava sobre a relação que tinha a boca com a saúde do corpo tem mais de 100 anos, né? O segundo, que correlacionava a parte de coluna, tem mais de 70 anos. Então, não são coisas novas, mas ainda pouquíssimas pessoas se dedicam a estudar e entender como é possível cuidar de questões da saúde de todo o corpo através da boca, né? Como se a boca não fizesse parte do resto do corpo. Então, é óbvio a gente pensar hoje em dia, né, onde tudo está integrado, onde a gente fala de multiversos. Quer dizer, a gente fala de multiversos, mas se alguém fala para você que o seu primeiro molar pode estar associado a um problema no seu estômago, aí você fala, isso não tem nada a ver? Não é, no mínimo, curioso? As pessoas falam, não, isso não tem relação, né? Então, nós precisamos estar atentos para essa situação de integralidade entre tudo, né? Entre todas as coisas. E, é claro, se existe uma integralidade entre os multiversos, como vem se falando e trabalhando hoje, entendendo, como é que não vai haver entre a sua boca e o resto do seu corpo? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Poxa, você está aqui tão perto, é uma coisa só. E é disso que a gente está falando aqui no programa que a gente chama de Odontologia da Nova Era, que a gente vem para trazer mais conteúdo e informação para vocês a respeito deste tópico, deste tema, né? Para você ampliar os seus horizontes de entendimento e, claro, poder investir adequadamente na sua saúde. O programa de hoje nós vamos falar de como evitar cirurgias de adenoide e amígdalas. Por que nós estamos trazendo esse tópico hoje? Porque assim, ontem eu recebi um garoto, o Diego. Ele veio para fazer consulta de diagnóstico, né? Veio por indicação de um paciente nosso. É um paciente que tinha problemas de ronco e apneia, fez a indicação do Diego, porque ele ouviu no escritório a mãe comentando que o filho iria operar adenoide. Ele falou, não, espera aí. Olha, tá aqui o telefone de contato do Dr. Rogério Pavan, marca lá com ele, vai, porque eu acho que você vai conseguir evitar essa cirurgia. A mãe esteve lá conosco ontem e nós fizemos esse trabalho de diagnóstico, onde nós explicamos o trabalho. Então veja só, qual que é o histórico do Diego? O Diego tá com a adenoide aumentada, né? Então ele tá com a adenoide aumentada e tá começando a roncar, tá roncando, às vezes tem dias que ronca mais forte, outros dias que ronca mais fraco. Então eu cito sempre assim o primeiro nome e nada, só para que as pessoas, a gente não identifique as pessoas, né? E aí o que acontece? Além disso, ele é um garoto que quando vai fazer prática de esporte, se cansa rápido, fica cansado, indisposto, de repente ele dorme, né? Ele tá ali parado, conversando, brincando, de repente sentou um pouco, puxa, apagou, como se fosse, pegou um botão e desligou, né? Respira pela boca, acaba respirando pela boca, principalmente quando está dormindo, né? E às vezes em alguns episódios durante o dia. E aí foi ao otorrino, o otorrino fez o exame e aí constatou, olha, a adenoide dele está aumentada e está obstruindo a passagem do ar. Então vamos aqui proceder uma cirurgia de remoção da adenoide. O que vocês acham? É o caminho mais acertado? A pergunta certa é assim, se nós removermos a adenoide, nós vamos remover a causa original do problema?
né? Nós vamos conseguir eliminar a causa do problema. O que vocês acham? Você depois responde para mim, manda lá, faz um comentário e fala o que você achou. Faz aí no Instagram, você que está no Instagram agora, fala aí o que você acha, tá? Então veja, nós estamos estudando e trabalhando nesse segmento há muito tempo. E foi meio que sem querer que a coisa foi se ajeitando, né? Então lá atrás, no passado, ainda o Dr. Ernesto Furlan, ele colocava aparelho nas crianças que roncavam e elas deixavam de roncar. Colocava aparelhos nos adultos que roncavam, eles deixavam de roncar. Então nós fomos nos aprofundando, estudando, verificando a questão anatômica, para entender de fato por que o aparelho melhorava, né? Por que colocava um aparelho e melhorava a questão do ronco? Nem sabíamos da existência de apneias, né? Ainda eu perguntei para a mãe e perguntei assim, ele tem episódios que de repente ele está roncando, aí ele dá uma pausa e depois ele puxa o ar de uma vez? A mãe falou, não, tem, com certeza. Eu falei, pois então, isso é apneia. O modo de pensar que a gente conduz hoje, né, que é uma linha de pensamento que eu gosto muito e eu me sinto bastante seguro porque me dá a sensação de que estou no caminho certo, pelo menos é o que a gente entende hoje, né, que nos guia, nos motiva, é tratar e cuidar das causas e identificar se aquela é de fato a causa do problema, porque quer coisa mais triste do que submeter um jovem, uma criança, a uma cirurgia e depois você perceber que não resolveu o problema dele? Isso é muito desagradável, né? Aí fica aquela desculpa, não, mas realmente a adenoide estava aumentada. Mas aí a pergunta é o seguinte, por que a adenoide está aumentada? Né? E aí quando a gente procura responder por que a adenoide está aumentada, começa a ficar interessante o processo. Bom, pegamos o garoto, colocamos na cadeira odontológica, fizemos a análise da arcada dele, daí fizemos fotos. Eu fiz a análise primeiro para que eu entendesse o que era, depois com as fotos eu pego as fotos para poder mostrar para a mãe, para o pai quando está presente e para a própria criança que está participando. Daí eu faço fotos de corpo inteiro, a criança de pé, ou o jovem de pé, para entender de que forma aquele organismo está se equilibrando e qual o padrão de crescimento estrutural da arcada dentária, né? E aí com isso em mãos, eu já tinha suspeita, nós verificamos que existia falta de espaço para a língua. A língua estava com uma marca de dobra no meio. Sabe quando você olha a língua e ela tem uma marca de dobra no meio, assim? Tem um risquinho profundo no meio? Aquilo é porque a língua está amassada, dobrada, né? Ela se espreme para ficar dentro da boca. O que isso representa? Bom, é aquela história, o porquê do porquê do porquê. Então tá, aumentou a adenoide. Ok, tá lá, salva essa informação. Daí você vai, analisa e vê que a língua está sem espaço. Mas por que a língua está sem espaço? Normalmente a língua fica sem espaço porque a arcada dentária não se desenvolve. Vamos olhar para a posição dos dentes. Os dentes posteriores inclinados para o meio da boca, roubando espaço da língua. Os dentes anteriores, os dentes da frente, já um para frente e outro para trás, porque não havia espaço para eles se acomodarem. Aí você fala, opa, já achamos um caminho aqui. Já sei que a arcada dentária desse garoto não cresceu o tanto que ela deveria crescer, está roubando espaço da língua e aqui a gente tem uma causa. Porque olha só como funciona. A boca não cresceu, então a língua é espremida. A língua obstrui a passagem do ar que leva o jovem, a criança ou o adulto a respirar como alternativa pela boca. Ao respirar pela boca, a via respiratória superior, que é o nariz que vai descendo lá por trás, ela acaba não sendo usada como deveria e, como eu costumo brincar e dizer, vira colônia de férias de vírus e bactérias. As amígdalas e as adenoides, né, as tonsilas faringianas ou palatinas,
elas são como se fosse um quartel-general, já disse isso antes. Lá existem muitas células de defesa. E por que o quartel-general está posicionado ali? Porque a adenoide está posicionada na via respiratória superior, que é o nariz. E as amígdalas estão posicionadas na via respiratória bucal, que é uma alternativa, e a boca é uma outra porta de entrada. Então você coloca o quartel-general, o seu exército, para defender onde entra, né? Porque essas duas são as portas de entrada para o corpo, tá certo? Então as duas principais portas de entrada do corpo estão aí. Então você tem que pôr células de defesa ali, para isso que serve a adenoide e as amígdalas, para fazer a defesa ali, tá? E aí o que acontece? Conforme o corpo vai sendo agredido múltiplas vezes, aquilo aumenta de tamanho. Por quê? Vamos aumentar a defesa. Vamos proteger mais. Não faz sentido? É a natureza do corpo. Aquilo não é um problema. Aquilo está combatendo um problema. Então faz sentido eu tirar as defesas do corpo? Óbvio que não. Porque você pode ver historicamente o jovem que retira as adenoides e as amígdalas, o que acontece com ele depois? Ele passa a ter um quadro de faringite, porque tirou a defesa. Então a contaminação vai mais para baixo, vai entrar no sentido da via respiratória. E frequentemente esse jovem na idade adulta vai ser um roncador novamente. Eu sei porque eu recebo essas pessoas lá, né? Nós, como tratamos todas as idades, a gente vê todas as fases acontecendo. Então daí tá, identificamos que a arcada não cresceu, não se desenvolveu. Perfeito. A análise postural mostrou que o queixinho dele também não tinha crescido para frente. Assim como a parte de cima, o maxilar superior, também faltava em crescimento anterior. E bastante no caso da mandíbula. Então veja, dentro dessa característica, a língua estava sendo super espremida dentro da boca e dificultava ele a respirar adequadamente, que fazia ele se cansar na prática esportiva ou em qualquer atividade que ele precisasse de um pouco mais de energia, atrapalhava a qualidade do sono, faz com que ele se mexa muito na cama e, consequentemente, desenvolveu adenoide, pode desenvolver desvio de septo, pode desenvolver amígdalas inflamadas, pode desenvolver bronquite, pode desenvolver asma e a lista vai, tá? Então veja, é muito importante a gente identificar as causas. Pode-se fazer cirurgias de adenoide quando você tem até uma obstrução total, uma coisa que está muito perto do total, não está conseguindo reverter, está fazendo, por exemplo, está fazendo o tratamento de arcada, tá cuidando do crescimento e desenvolvimento, compensou, deu espaço para respirar, fez tudo, a criança melhorou um pouco, mas não resolveu, aí é a hora de pensar. Mas desculpe, não é que eu queira puxar a sardinha para minha brasa, não. Eu gosto daquilo que é certo, né? É aquela história, o certo é certo, mesmo quando todo mundo está fazendo errado, tá? E eu gosto de fazer aquilo que eu sinto, considero e entendo que é certo. Se eu achar que eu estou errado, eu vou parar de fazer. Simples assim. Então tá. Aí você tem o diagnóstico do quadro. E aí falta agora o que vamos fazer, né? Como que a gente evita uma cirurgia de adenoide amígdala? Mas antes de contar isso para você, eu vou passar já aqui os telefones da Odontobalance para que você possa agendar uma consulta de diagnóstico para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para quem você achar que é importante, tá? Então, o objetivo é evitar um procedimento desnecessário, tá? Eu sei que os otorrinos podem ficar bravos comigo, mas eu não estou aqui para prejudicar a vida de ninguém. Eu estou aqui para favorecer a vida de quem tem o problema. Nós descobrimos algo, e não é hoje, descobrimos algo muito importante e queremos compartilhar. Então, assim, é como, sei lá, o mercado, qualquer outro mercado que tem. Se você tem um fornecedor de bananas e ele te entrega uma banana já podre e o outro tá a banana bem no ponto de consumo, qual que você vai comprar? Então, é assim que funciona o mundo. E eu não estou aqui para competir, eu estou aqui para somar. Esta é minha intenção, somar, tá? E encontrar a solução pro paciente.
É óbvio, eu não vou trabalhar para encontrar a solução para o meu bolso para eu ganhar dinheiro ou para o bolso do otorrino para ele ganhar dinheiro. Não é para isso que eu trabalho. Dinheiro é só consequência de um trabalho bem feito, tá? O motivador não pode ser o dinheiro quando se fala em saúde. O motivador tem que ser o resultado. Muito bem. Então vamos lá. Os telefones da Odonto Balance para que você possa agendar sua consulta de diagnóstico é 94774-4220. Repetindo. 94774-4220. Este é o WhatsApp da Odonto Balance, tá? É legal que você deixa salvo no seu celular, faz perguntas quando vem na mente, pede links, pede informações e a gente pode passar tudo para você lá, tá? É bem bacana esse recurso que a gente tem e é muito fácil. Lembrando só que se você estiver fora da cidade de São Paulo, deve colocar o número 11 na frente, tá? Para você conseguir acessar aqui. E o telefone fixo, que também é 11, é o 3287-7010. Então é extremamente recomendado que você leve o seu ente querido aí para uma consulta de diagnóstico. Muitos de vocês já podem estar agora na fase adulta, tiveram histórico de operação de adenoide amígdalas na infância e agora está roncando. Também está indicado uma consulta de diagnóstico para você, porque não foi tratada a causa. Então o problema vai permanecer. É mais ou menos tempo para ele surgir de outra forma. Nós temos que focar no tratamento das causas e não dos sintomas. Você trata o sintoma, não resolve a causa, então você elimina o sintoma temporariamente, mas ele aparece de outra forma, tá? Então é muito importante ter isso em mente. Vamos lá. Então tá bom. Daí o que nós verificamos, o que nós indicamos como forma de tratamento? Além de tudo, esse jovenzinho tinha uma torção craniana, uma síndrome da bola de boliche. Ele estava com aquela diferença de altura de um olho para o outro, do buraquinho da orelha, um olho mais alto, outro mais baixo, e a arcada deslocada. Esse deslocamento da arcada comprometia a postura de ombros e fazia com que atrapalhasse a postura dele. Então nós indicamos como tratamento um sistema de aparelhos baseado no sistema POLIS, né? POLIS quer dizer placas oclusivas lisas, que iria fazer o seguinte trabalho. Primeiro, compensar a falta de espaço da língua. A língua não tem espaço, então esse recurso tem como intenção criar um espaço por compensação, vamos dizer artificialmente, né? O aparelho em si ia ser a criação desse novo espaço, para que a língua possa se posicionar melhor agora e permita com que ele possa respirar melhor. Adivinha o que acontece quando ele consegue posicionar a língua, abrir a passagem do ar e respirar adequadamente pelo nariz? Adivinha o que acontece? As amígdalas, as adenoides começam a desinflamar. Por quê? Porque o ar exerce um papel de limpeza. Põe isso na sua cabeça. Por quê? O ar exerce um papel de limpeza na via respiratória, é natural. Ajuda os cílios a limparem, né? Tem uns cíliozinhos que fazem o processo de limpeza ali. Ajuda nesse processo de limpeza. O oxigênio, onde chega, ele muda tudo, né? As células de defesa conseguem trabalhar melhor. Elimina os agentes infecciosos. E aí, o contingente de defesa nos quartéis generais, que são as amígdalas e adenoides, diminui, né? Então, não precisa aumentar a população de células de defesa que estão lá. Tá entendendo, gente? Daí, consequentemente, a criança vai diminuindo e eliminando o ronco rapidamente. Rapidamente ela deixa de roncar, tá? E aí, nesse meio tempo, nós vamos usar aparelhos que vão recuperar o espaço lateral da arcada, que estava fechada, estreita, e aí vamos programando etapas para, por exemplo, fazer a parte superior, maxilar superior, crescer adiante. Isso é um tratamento de correção ortopédica. Depois vamos estimular o crescimento da mandíbula para crescer, porque isso também impacta na postura esquelética. Uma arcada pouco desenvolvida faz com que a cabecinha da criança vá para frente, os ombros fechem,
afunda aqui na coluna atrás e projeta a parte da barriguinha, né? Então, a postura fica mais sinuosa. Isso tudo está relacionado à falha de crescimento da arcada. É como eu falei aqui no início do programa. Se a gente hoje começa a pensar em multiversos, como é que a gente não vai pensar que o universo da boca está desconectado do universo do corpo, né? Então vamos conectar esses multiversos do nosso corpo aqui, porque está tudo interligado, né? Nada acontece separado uma coisa da outra. Então quando você tem um problema num ponto do corpo, ele está acontecendo em todos os outros pontos simultaneamente. O ponto de demonstração e de agudização é um, mas acontece em todo o corpo. Por isso que é muito importante esta linha de pensamento onde você vai procurar tratar causas, né? Você vai procurar entender e tratar as causas do problema. É aquela história, né? Se você tampar o sol com a peneira, depois volta a queimar, não é? A brincadeira, não é a expressão, não é essa? Então não resolve tanto, pode dar um alívio momentâneo. Mas veja, será que é isso que você quer? Você quer empurrar o problema para frente 5 anos ou 10 anos? E sabe qual é o problema disso? Você empurra para frente 5 anos, depois volta. Daí você dá mais uma empurradinha para frente, mais 10 anos, aí volta. Só que tem um detalhe, cada vez que ele volta pior. E quer ver uma coisa importante? Se a criança não está respirando bem, ela pode ter prejudicado o desenvolvimento dela na escola, ela pode não estar crescendo adequadamente. Por quê? O corpo não tendo oxigênio, que é o que ele precisa para sobreviver, como é que ele vai gerar a energia necessária para fazer o corpo crescer? Pensa, é um gasto energético muito significativo, né? Muito significativo. Então é importante nós entendermos as bases de funcionamento e cortar o mal pela raiz, como dizem, né? Ir lá, cortar o mal pela raiz, eliminar o problema original para que a criança possa ter o máximo de desenvolvimento na vida dela. Ao longo desses anos, nós tivemos a oportunidade de tratar centenas de pacientes, talvez milhares, dessa questão de ronco, com certeza os milhares, adenoides e amígdalas inflamadas, evitando cirurgias, centenas com certeza, né? Simplesmente tratando a causa, revertendo o problema original, fazendo com que a criança possa restabelecer a sua condição natural. Olha só, presta atenção. Restabelecer a condição natural. Tá certo? Essa é a intenção. Tá bom? Bom, gente. Mais uma vez os telefones. 94774 4220, tá bom? E 3287 7010. Muitíssimo obrigado por estar conosco, muitíssimo obrigado por nos acompanhar aqui. É sempre um prazer enorme, né? O público da Rádio Mundial é um público assim que a gente tem muito carinho, porque nós começamos aí a trazer esses conteúdos lá atrás, em 1994, com o saudoso doutor Ernesto Furlan, né? E desde então a gente vem compartilhando com vocês tudo aquilo que a gente desenvolve, tudo aquilo que a gente vai trabalhando, tudo aquilo que a gente vai criando, e a intenção é uma só: ajudar você a melhorar sua qualidade de vida. Isso nos dá muito prazer. É uma coisa que dá muito prazer porque a gente faz aquilo que é o propósito da nossa vida. Tá certo, gente? Grande abraço então e até o próximo programa. Tchau, tchau!